Olá, Irmã Irene, obrigada por connosco continuar a analisar a atualidade informativa. Junta-nos hoje ainda o Sínodo dos Bispos, extraordinário sobre a família, decorreu no Vaticano entre os dias 5 e 19 de outubro, mas não ficou encerrado. Isso mesmo disse o Papa Francisco no seu discurso de encerramento. O que é que gostaria de sublinhar desta reunião magna que reuniu bispos e casais no Vaticano durante 2 semanas? Creio que, de uma forma geral, foi um sínodo extraordinário, como disse, mas foi um sínodo que despertou imensa atenção de todo o mundo. Normalmente isto não tem acontecido, não é? Este sínodo, pelas temáticas que sabíamos que iam ser ali abordadas, criou muitíssima expectativa, não só a todos nós crentes, praticantes ou amigos da Igreja, mas, de uma maneira geral, ao cidadão comum, houve uma atenção especial para o sínodo. Creio que o feedback que a comunicação social foi dando do que ia acontecendo, a própria comunicação social do Vaticano, que deu uma cobertura extraordinária, mas não só através de publicitar ou divulgar o que era aquilo que ia acontecendo na sala de maneira oficial, através do porta-voz, mas que tinham a liberdade completa para aproximar-se de quem quisessem, dos bispos que quisessem, dos casais que lá estavam, das famílias que lá estavam, para serem entrevistados, e na página do Vaticano tudo isso diariamente ia sendo alimentado. Eu creio que deu por primeira vez uma imagem completamente diferente da maneira como dar a conhecer ao mundo, muito mais aberta, do que antes, que talvez ou a Igreja não se preocupava em dar a conhecer de uma maneira simples e aberta o que se ia discutindo. Desta vez, sem sombra de dúvida, tivemos acesso muito direto a tudo o que ia acontecendo. Ouvimos e vimos os bispos ou os especialistas que tomavam a palavra tal qual, não vimos transcrito, nem vimos narrado por um comentador que faz depois um resumo do que aconteceu no final do dia. Eu creio que isto foi uma maneira de dar a conhecer e de divulgar o que ia acontecendo no Sínodo completamente, por primeira vez. Eu não tenho memória de que isto tivesse acontecido desta forma. Isto era a primeira coisa que eu dizia. E isso logo nas palavras de abertura do Papa, não foi? Que ele referiu como muitíssimo importante a sinodalidade, não é? Quer dizer, o fazer caminho conjunto, que depois nas palavras finais, no encerrar do sínodo, voltou a repetir. Mas também o que ele pediu a todos os padres que estavam ali era que falassem, que dissessem tudo aquilo que pensavam, sem temor nem receios, não é? E mesmo sem receio daquilo que o próprio Papa pudesse pensar. Pedia 2 atitudes. A ousadia de se falar. Há um comentador que depois, por causa deste convite do Papa, a ousadia de falar, isto é dito na palavra do Papa, quer dizer, não é, podemos dizer, não havia liberdade. Eu creio que o Espírito dá liberdade. E por isso, em qualquer reunião da Igreja, eu imagino que sempre houve uma grande dose de liberdade. Podia não ser tão divulgada que essa liberdade existia. Há um comentador, como eu ia dizer, que dizia: agora que temos a ousadia de falar, não podemos ficar pelo temor, temos também vencer, como é que ele diz? Não temos já temor de falar, então agora a ousadia de não calar. Ou seja, um passo mais, o anúncio, a denúncia, tudo isso. E o Papa pede esta ousadia de falar, mas ao mesmo tempo, a humildade na escuta de coração aberto. Ou seja, toda a gente deve ter a ousadia de falar, mas não é aqui entrarmos em debates que não trazem nada. De quem é que tem razão? De quem é que tem razão, mas é procurar aquilo que a Igreja deve ser enquanto mãe para os dias de hoje. E a verdade é que há imensa gente a sofrer. Ora, uma mãe que vê um filho a sofrer, fica quietinha? Não pode de maneira nenhuma ficar quieta. Pode não saber, tem que ir para especialistas, tem que recorrer, fica insegura. Mas o Papa já no Evangelho da Alegria, não é? Na exortação apostólica, ele dizia: prefiro uma igreja acidentada e lameada do que uma igreja completamente estéril e fechada em si mesmo, doente. Eu creio que este sínodo foi expressão daquilo que o Papa quer. Como também foi afirmado aquela história da igreja ser uma igreja de campanha, não é? Eu tive essa experiência em zonas do Este Mundo, em Massissi, onde havia estes centros de saúde de campanha, não é? São aquelas cenas que fazem de hospital e que para ali vai tudo o que é ferido, vai para ali tudo o que está destroçado, vai para ali tudo o que está... Então, a Igreja, enquanto Igreja de campanha, que tem que ter, que é curar. Mas ele também alerta, e alerta nisso para uma dessas agora
tensões ou preocupações de espírito do mal, digamos assim, enquanto estamos neste tempo de reflexão até à Assembleia Ordinária de outubro de 2015. Ele diz que é esta história de podemos querer, por misericórdia, tapar as feridas, tapá-las, sem as ter curado nem tratado. Não, tem que se tratar as feridas. Mas esta imagem da Igreja, enquanto Igreja de campanha, muitos teólogos veem aqui não só uma imagem bonita, eles veem aqui uma imagem teologal da Igreja, o que vai ter muitas implicações na maneira como a Igreja se apresenta, não é? E da maneira como a Igreja vai estar. E o que é que chegou de facto às pessoas, do contacto que têm com muitas pessoas que estão fora do círculo da Igreja Católica? Como é que elas viram este sínodo sobre a família? Eu creio que esta expectativa, esta Igreja que viram, muito mais aberta, muito mais mesmo, o Papa a dizer, não, a votação de cada parágrafo que seja público. Qual foi a votação? Quantos votos é que houve para cada... Tudo isto dar tão aberta, deixar-se ver, eu acho que isto foi francamente marcante para quem observa o sínodo, para lá do que o sínodo pudesse tratar, não é? Mas esta maneira de se ter falado marcou muitíssimo. O ter acesso a tanta informação sem ter que ser porque há um jornalista que conseguiu falar com alguém que não foi fiel. Não, toda esta abertura do Papa em querer que tudo que fosse informação do sínodo, isto marcou muitíssimo. A outra coisa foi que, naturalmente, em relação àqueles 3 parágrafos que têm a ver com as situações mais polémicas ou mais dolorosas que neste momento vivemos enquanto Igreja, a questão dos recasados, a questão dos homossexuais, quer dizer, toda essa questão, eu acho que estão na expectativa, porque de facto houve uma tendência, a tendência de ter outra postura da Igreja em relação a estas duas situações, porque esses parágrafos não tiveram os 2/3, mas tiveram a maioria. Não tiveram os 2/3 que tornam completamente inconfundível a unidade da Igreja, não é? Por isso, naturalmente, a Igreja também é universal. E aqui entra muito em questão também de que há muitas destas situações de recasados ou homossexualidade que em partes do mundo de facto não estamos a olhar para elas da mesma forma que se pode olhar numa Europa, no mundo ocidental ou no mundo oriental ou asiático ou africano. Por isso, a Igreja é universal, não é só um modelo, mesmo não é? sobre essas questões, como referiu, que não tiveram uma maioria de 2/3, o Papa Francisco quis incluí-las no documento final. No seu entender, com que objetivo? É olhar à realidade universal e é olhar que temos um ano de reflexão. Temos um ano de reflexão. Aquilo foi um sínodo extraordinário, em que o que se quis foi quais são as proposições que agora temos que refletir, não é? Até à Assembleia Ordinária dos Bispos. Sim. Em 2015, em outubro de 2015. Temos um ano. Eu creio que está aberta a porta para uma reflexão séria sobre estas temáticas. E, de facto, tem que ser. Estas temáticas, não estou a dizer qual vai ser a conclusão, mas que temos que agarrá-las e não é enfrentá-las, mas é que não estamos a responder a pessoas que estão a sofrer, não é? E não significa isto, como houve muitos comentários que a mim me entristeceram nas redes sociais, e vou dizer... Porque falar da misericórdia, como eu vi uma afirmação terrível, de um site que falam comentam todas as questões que têm a ver com a vida da Igreja, etc. Mas dizer que em nome da misericórdia vamos deitar a perder a doutrina. Isto aterroriza-me, como podemos usar a misericórdia que Deus, se fosse assim, nenhum de nós estava aqui hoje. Se Deus não tivesse utilizado misericórdia para connosco. A única coisa que acho que nos fazia um bem a todos enquanto Igreja e a quem está ao lado nosso, mas que não é crente, era termos a maturidade de olhar para estas questões e falar destas questões de coração aberto, como pediu o Papa, e com essa mesma ousadia. O que não pode ser é que o Papa também dizia no final do sínodo que preferiu isto a ter uma Igreja ali toda muito o que o teria assustado é que tivéssemos estado sempre de acordo, porque revelaria uma paz que não é a verdadeira. Há quem diga que mesmo que nada mude, nada ficará como antes. Concorda com isso? Concordo plenamente e concordo que este nada que ficará como antes é porque estamos na expectativa do que é que vai acontecer até outubro e em outubro de 2015.